Como é bom voltar com o arquivo aberto. Melhor ainda quando a gente tem na pauta uma entrevista com Renato Marins. É um empresário, todos conhecem, atualmente presidente da Associação Comercial, mas sempre com uma vida ativa empresarialmente e politicamente na cidade. Mas aqui nós vamos bater um papo, vamos deixar o tempo fluir, vamos flanar nas nossas imaginações. Você Renato, você é da Baixada Fluminense, né? Sou de Magé, eu sou da região da Serra de Magé, né? Que é Santo Aleixo, que atualmente é segundo distrito de Magé. Guapimirim era terceiro, agora é município. Me surpreende quando você disse agora há pouco aqui que isso tudo tem 84 anos que você nasceu em Santo Aleixo. Santo Aleixo. 28 de outubro de 1940. Em 1940. Mas aí, antes de chegar a Cabo Frio, todos sabem, né? Você andou perambulando ali pelo Rio e foi para Brasília. Em Brasília, o que é que você fazia? Eu cheguei em Brasília trabalhando, eu já era motorista, mas eu não tinha emprego aqui, porque a gente tinha uma carteira nova. Foi aonde o Brasília abriu a oportunidade. Eu fui para Brasília e fui trabalhar lá no início de lavador e lubrificador de caminhões, né? Na oficina, ajudante de mecânico. E depois, quando chegou um caminhão na firma, passei a ser motorista. E aí tive táxi, né? Também, depois tive um barzinho. A gente tem muita história. Fundei a associação, eu sempre estive metido sempre em associativismo. Que eu sempre entendi, desde o início, que para você ser alguém, um empresário, você tem que pertencer, assim como nós também, que somos moradores, eu pertenço à Associação de Moradores. E já naquele tempo, eu fundei lá na Vila Planalto, que é uma pequena associação de moradores na época, e depois também uma associação comercial da Vila Planalto. Até então que Renato Marins... 21 anos. Renato Marins chega a Cabo Frio com quantos anos, Renato? Eu cheguei aqui, mas há 50 anos atrás, quase, por aí. Então vai dar 1974, né? E o seu caminho inicial foi o mercado imobiliário, né? Até... Não, eu trabalhei mais de uns 16, 17, 18 profissões diferentes. Foi onde eu adquiri muito conhecimento, porque tudo que ia aparecendo eu ia trabalhando. Não para se tornar um profissional assim, mas pelo menos entender. Então, eu sempre fui meio oficial na área de pintura, fui servir de pedreiro, trabalhei em copa, em bar, em cozinha, táxi, borracheiro no Exército, também motorista no Exército, depois borracheiro, papelaria. E um currículo diverso que fez com que, de repente, surgisse, então, aquele homem empresário, né? Que tenta sobreviver, e essa é a minha luta. Eu te agradeço a sua oportunidade, Cabral, porque muita gente não entende, acha que a crise é política, mas os políticos é a cara da sociedade. Os políticos trabalham de acordo com o que a sociedade quer. E a organização na nossa sociedade, as pessoas não entendem isso, e nossas associações são muito fracas, e é por isso que o Brasil, e principalmente Cabo Frio, está nessa situação. Pois bem, esse é o Renato Marins. No próximo bloco, nós vamos conversar com o Renato Marins, líder empresarial, presidente da Associação Comercial e Industrial, a ACIA. Não saia daí. Shopping Canal Comércio e Serviços, lugar de bons negócios. Estamos assumindo este perfil e a partir de agora este será o novo lar do Diga Sim. Sabemos que mudanças podem ser inesperadas e assustadoras, mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa plataforma. Existimos para contar sobre casamentos em destinos inspiradores. Por aqui, você vai encontrar a melhor curadoria de referências e inovações no mercado de casamento e vai descobrir os segredos do Destination Wedding. Seja bem-vinda ao Diga Sim. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio.
Renato Marins é atualmente o presidente da Associação Comercial Industrial. Antes tinha o agrícola, agora não tem mais o agrícola, né? Isso, botaram o turismo. Por isso que é assim, porque era agrícola, porque a maior parte das associações, e digo de passagem, Cabo Frio é uma das associações mais antigas do Estado, não é a mais antiga. Mas hoje a Associação Comercial... 93 anos. Eu poderia perguntá-lo, mas pelo menos há um consenso na sociedade que a associação ACIA, ela vive um certo marasmo nos últimos anos. Não só na sua gestão, mas já em gestões anteriores, já vinha se arrastando. Qual é a razão disso? A razão disso é a falta de entendimento, de compreensão. E você sabe, tem muitos que se aproveitam das entidades de classe com interesse próprio, outros por vaidade, outros por razão política, e por isso que a nossa entidade está nessa situação que eu estou tentando reerguer. E você vê um patrimônio daquele no centro, com um belo auditório, e chega a ponto de, não, vamos fundar outras associações, porque essa aqui já... Não é, a associação, ela não se desmoraliza, o que enfraquece as diretorias, nós é que podemos fracassar, mas não as entidades estão acima. Renato, a associação, todos nós sabemos, no centro da cidade, ela está bem localizada. No entanto, é num prédio inacessível para todos aqueles associados. Você acha que isso... não tem um elevador. Por não ter um elevador. Mas pode se colocar. Por exemplo, agora essa semana passada, eu nessa condição de cadeirante subi aquelas escadas. Isso vou subir quantas vezes for precisar. Mas o fato de você ser um cadeirante, isso não atrapalha a sua atividade como presidente da entidade? Não, não atrapalha não. O que atrapalha é a falta de união. Você vê, por exemplo, agora nós já estamos com 2 associações. Fundaram uma outra, Luta de Comércio, ok. O pessoal do Peró já quer fazer outra associação comercial. E o que não falta aqui em Cabo Frio são associações. Bom, tudo bem. De tudo que você pensar. Mas então, por que então, até agora, a sua diretoria ainda não fez um chamamento para que todos sentassem à mesma mesa e tentassem unificar? Nós estamos fazendo, eu já cansei de ter que fazer essa tentativa, né? E de maneira que você tem essa dificuldade, porque as pessoas não compreendem. Tudo que você divide, você enfraquece. Você enfraquece e, por exemplo, uma associação de classe é um órgão que quem assume uma diretoria, uma presidência, vai defender a classe. E você vai ter que cobrar do político, você vai ter que cobrar das autoridades. A associação ela é uma representação que para fazer representar perante os poderes federais, estaduais, municipais e a sociedade. Mas veja bem, a associação comercial já foi mais organizada, mais forte. Eu fui presidente lá. Você foi presidente, inclusive. E nós deixamos aquilo tudo. Aí você diz que hoje existem diversas outras entidades e estão criando mais outras entidades. Por que ele enfraqueceu? Por quê? Porque inventaram a tal de Feira Forte. A associação não é para fazer negócio. Ela é constituída para facilitar, para representar o empresário perante as autoridades, perante a imprensa. Mas vamos tratar isso como uma realidade. Isso. Existem novas entidades, existem os Amigos de Cabo Frio, a CDL, a Associação do Peró, a Associação da Gamboa. Mas diante dessa situação, qual é a saída que a CIA tem para buscar o seu fortalecimento, a sua reorganização? É a conscientização. Você veja o seguinte, como você disse, quantos anos que eu trabalho e me dedico, e por que eu não largo? Porque há 2 maneiras de você entender a vida, o sentido da vida. Uma é de você trabalhar em prol de crescer, de desenvolver o bem-estar para a sua família, para você, para depois você viver daquilo que você fez e está completamente errado. Por quê? Porque a própria natureza nos mostra que o mundo existe uma continuidade e que nós somos responsáveis para deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos colaboradores. Nós temos que criar condições de progresso para todos, para os nossos clientes.
Agora, então o que acontece? Existe um sistema político no Brasil que é culpado disso tudo, o sistema. Esse sistema que já vem lá do tempo do Império e vem se inchando. Você quer ver uma coisa? Se você for ver, por exemplo, na Câmara Federal, ou na Câmara Estadual, você vai ver poucos ali foram eleitos com voto direto da pessoa. Você vota numa pessoa e elege outro. Com a sobra de voto, não estou aqui menosprezando o nome, mas não tirei da vida, mas quer dizer, pega alguém que seja um puxador de voto e a pessoa vota numa pessoa, um deputado federal que consegue, eu tenho caso, um amigo de conseguir 50 mil votos, e um outro lá com 500 votos, 1.000 votos, 10 mil votos, e é eleito. Mas tudo bem, você fala... No sistema. Você fala da engrenagem emperrada do sistema. Por causa da sociedade. Por causa da sociedade. A sociedade. A sociedade, ela... É conivente. É conivente. A sociedade, ela é omissa. Dependente. A sociedade é dependente. Principalmente aqui em Cabo Frio. Então... Muito. Não estou falando mal de ninguém. Então, para restaurar... Estou dizendo que tudo existe uma causa. Para restaurar isso daí é preciso atitude. O entendimento. Atitude. Compreensão. Antes do entendimento, a atitude. Compreensão. A atitude de querer fazer. Compreensão. Não? E o que é que a CIA está fazendo para mudar essa mentalidade? Olha, você quer ver uma coisa? Olha isso aqui. Não é? O recorde do seu jornal aqui da época. Aqui. Política agrava a crise aqui. Vai ver qual é a data disso aqui. Política agrava aqui a crise, mãos à obra, vencendo a crise. Para Renato Marins é preciso muita vontade e criatividade. Muito bem. Olha esse outro aqui. Olha a data. Março de 2009. 2009. Olha esse aqui. Esse aqui, Renato Marins abre luta por mais incentivos na hotelaria. Essa aqui já é de 2013. Conseguimos agora. Conseguimos um incentivo. Muitos não quero dizer que foi o trabalho, não importa, eu não me incomodo. O que importa é que nós conseguimos, através do coronel Rui França e outras pessoas mais, mas essa luta nossa tem 25 anos, minha. 25 anos. Pois bem, mas conseguimos. Isso foi feito, então, lá em 2009 e 2013. Hoje, Renato... do IPTU para os hotéis. Por quê? Porque nós somos grandes geradores de mão de obra e somos grandes geradores e recolhemos muitos impostos através do consumo que os hotéis têm na área de móveis, aparelho eletrodoméstico, rouparia, tapeçaria, alimentação, tudo que o turista consome, você gera consumo de energia alto, consumo de água. Então, nós somos grandes geradores de emprego. O turismo é um das molas mestres que nós poderíamos estar aproveitando. Agora, o sistema político, você quer ver, quando nós tivemos quantos secretários de turismo nos últimos anos? Se nós formos discutir o sistema político, isso está fora, infelizmente, está fora do nosso alcance para interferir e mudar. Não está, não. Não, ele está na medida que a gente tem o direito do voto. Não é isso. Eu quero dizer, o que é que a gente pode fazer como líder de um segmento, como você como líder empresarial, eu como profissional de comunicação, o que é que nós podemos fazer hoje para a gente mudar essa realidade? Por exemplo, você quer ver uma coisa? Quantos anos eu tenho aqui? 50 anos. Você vê, eu levei uns 10 minutos aqui procurando esse endereço aqui. Tem placa de rua? A numeração, quer dizer, como é que uma cidade que se diz turística não tem essa organização? Estou falando de uma coisa pequena. E mais outras por aí afora. Como é que você quer ver uma coisa? Quantos secretários nós tivemos do governo José Bonifácio para cá? Eu acho que foi 6. E menos de 4 anos. Vai fazer 4 anos agora. 6 secretários. Então, como é que vai fazer uma política? O Cabral, isso aqui é o seguinte, todo mundo manda e ninguém manda. Só manda para o mal. Porque como é que vai um governo bem intencionado governar se você não tem uma sociedade que queira se organizar e trabalhar para o bem comum? Bom, nesse caso, então, se você vê o impasse da sociedade, do sistema, então qual é o caminho para se fortalecer as entidades, fortalecer a própria sociedade? O que é que devemos fazer? Não, é o seguinte, os governos, todos os governos governam para a sociedade.
Então você tem uma minoria, tá? E que comanda a maioria, que engana. Pode usar a mídia, pode usar até as associações de classe, as entidades. Você entende isso? Quer dizer, quantas pessoas aí que faz social para poder arranjar... Eu não estou condenando, eu estou dizendo que a situação assim leva para isso a dependência da sociedade, porque senão ele não vive, ele não trabalha. Então é um sistema que nós só vamos mudar isso através da nossa participação. Se você for ver, você olha os índios, por exemplo, tem lá os seus pajés, os caciques e tal, tem os anciões que ele reúne e busca o trabalho. Eu vou dar um exemplo. Você imagina uma família grande, 10 irmãos, que cuida de um sítio, uma fazenda, e todos trabalhando começam a progredir. Daqui a pouco, em casa, a mulher de um começa a dizer que fulano, você está recebendo menos que o outro, e começa aquele conflito, e uns começam a desfrutar de mais benefícios do que a maioria. É o que acontece. Por que a política no Brasil não dá certo? Enquanto não se fizer uma reforma política profunda, você não muda isso. Agora, nós vivemos no município. Isso é possível mudar no município? Por exemplo, os impostos servem para quê? Para ser colocados em benefício da população, do povo. Mas o que acontece? Você chega, eles têm uma necessidade de muitos impostos, porque administram mal, administram com um monte de partido, toma lá da cá, apoio político, tempo de televisão. Quer dizer, então você sobrecarrega a máquina pública para quem pagar, para nós pagarmos. E nós estamos igual o bagaço de cana que passou na moeda 3 vezes. Renato, vejamos. Não sai mais caldo. Vejamos. Entende? A gente pode entender toda essa situação. Mas como que uma entidade como a CIA, como tantas outras, Cabo Frio, elas vão se colocar diante da sociedade, diante das autoridades, dos poderes constituídos, quando essas próprias entidades estão fragilizadas na sua administração e organização? Cumprindo o seu estatuto, que é a nossa Bíblia. Então, uma entidade de classe não é para fazer negócio, é para ela trabalhar em prol dos seus sócios. Então eu pergunto, sim. Vamos na prática. A associação comercial, qual foi o pleito que ela apresentou aos candidatos à sucessão de Magdala nas eleições desse ano? Por exemplo, eu, por exemplo, está aqui, por exemplo, que é a revogação, não vou dizer revogação, mas, por exemplo, o desconto, uma mudança na planta de valores, está aqui. Você apresentou essa proposta? E está aqui, assinado por 10 entidades, são 30 assinaturas, 10 entidades de classe, está aqui a lista, né, das entidades, e mais 20 pessoas idôneas, que aqui tem advogado, tem jornalista, pessoal da imprensa, tem pessoa da comunidade, pedreiro, marceneiro, enfim. A gente tem todas, bem variado aqui, e foi apresentado, e foi no plebiscito. Foi a única proposta que vocês apresentaram? Não, por exemplo, a minha vida toda, a gente tem apresentado sempre... Você quer ver uma coisa? Como é que o governo vai governar se você não tem essas entidades que vai lá pedir a ele, não é exigir, pedir, porque você tem o executivo e o legislativo. Tá? Então, quando um prefeito precisa mandar alguma coisa para a Câmara, em prol de benefício para a sociedade, que são os nossos representantes, os vereadores, quando você tem a força das entidades, você é respeitado, você é atingido, porque você está falando no interesse comum. Agora, quando essas entidades começam a desvirtuar e trabalhar em interesse, porque essa aqui é a verdade, interesse próprio, você enfraquece. Retomando, essa foi a única proposta que você fez aos candidatos a prefeito na eleição desse ano? Sobre por exemplo, teve um debate lá, eu não fui convidado, lá no Paradiso Hotel. Tem essa Viva Café, o quê? Pois bem, então... E quem é que lutou mais aqui? O canal do Braga. Quem foi? Então, a proposta que vocês fizeram foi com relação à nova planta de valores. Não, não, por exemplo, a planta de valores,
o plano de ação da baixa temporada. Inclusive, eu entrei na CIA com esse propósito, porque fácil de você implantar, fácil de conseguir, um custo muito barato. Nós temos todas as condições de ter um turismo o ano todo, não com uma frequência na alta temporada, mas pelo menos que nós possamos pagar a nossa despesa e manter os nossos negócios funcionando. Então, essas propostas estão na mão do prefeito eleito, Serginho Azevedo. Olha, eu tenho aqui a assinatura aqui, está aqui. Está aqui. Até do prefeito José Bonifácio. Não, mas o que eu pergunto... Não, continua. Não, o que eu pergunto, se está na mão do prefeito eleito, Serginho Azevedo... No momento, não está. Eu nunca tive a chance de entregar isso a ele. Então não foi entregue a ele? Hein? Então não chegou às mãos dele? Não houve participação direta da CIA com o... Não, você veja o seguinte. Isso aqui quer dizer o seguinte. O papel está velho aqui, ó. Isso aqui é o seguinte. Isso tem 25 anos dessa luta aqui, ó. Aqui as assinaturas e as entidades. Todas as entidades que eu fui assinaram aqui. Você, não só entidades, como também empresas, prestadores de serviço. Mas essa reivindicação aqui, eu acho que é com relação ao turismo de curta distância. O Cabral, que é preciso entender o seguinte. Quando se faz uma reivindicação, você tem uma proposta, se o prefeito faleceu ou se o prefeito venceu o mandato, o outro, porque isso é o prefeito, não é o prefeito fulano de tal. Porque o povo fica frio, fica esperando um milagreiro. Ou seja, as proposições que são feitas ao prefeito de plantão, elas se perpetuam com todos os seus sucessores. Mantém. Agora, eu já estou cansado com isso, eu estou lutando com isso há 25 anos. Tá, então não vamos falar no cansaço, vamos falar em renovação. Não, cara, eu acho que nós temos todas as condições, e eu só estou tentando isso, que eu me mantenho como empresário até o momento, mas do jeito que vai, essa coisa não há mínima condições de você se manter. Mas vamos pensar com otimismo, até porque, né, Renato? O que é otimismo, né? Otimismo é aquela magia que nos faz acreditar que o mundo será melhor. Isso, mas desde que você encontre pessoas que entendam isso. É como numa família que eu falei, como uma família trabalha unida, ela cresce. Mas quando começa a desunião, a separação... Voltando lá no ninho de Mafagafo, para poder desmafagafizar esse ninho de Mafagafo. Se eu conseguir desmagafizar, não deu. Então vamos continuar com a entrevista, que é melhor, né? Qual é a proposta que você tem, da CIA, que está nas mãos do prefeito eleito? Qual dela está na mão dele, que você entregou? Todos têm conhecimento disso aqui. Eu, por exemplo, ninguém me convidou para debate nenhum. Não sei por quê. Porque muitas pessoas acham que as pessoas têm tempo de validade. Não existe tempo de validade. É claro. Quer dizer, e no Brasil é assim. Acha que você está velho, que você vai não ver a experiência, o que você faz, as condições que você tem, o porquê da nossa luta. Por quê? Porque a minha vida, todo o meu empreendimento está ali. Está desvalorizado. Está sem condições de funcionar. Eu e todo mundo aí. Quem falar que não é mentira, a não ser o grande comércio e você tem a informalidade. Então, mas diante disso, não seria então oportuno que se reunisse todas as reivindicações já feitas, reunir no mesmo documento e voltar a entregar ao prefeito eleito? Que não foi entregue ainda. Bom, quem está lá é a prefeita eleita, até dia 31. Cabe a ela ainda, com toda a condição, de tocar isso aqui. Você acha que ela vai tocar? Eu acho que deve tocar, porque não tem motivo para não. Deve não, mas você acredita que ela toca? Eu acredito, porque não tem o porquê. Tem tempo hábil para ela fazer isso, faltando menos de 2 meses para o ano encerrar, para o mandato encerrar? Tem pelo seguinte, porque a Câmara que está lá até dia 31 de dezembro, não é isso? O prefeito está lá, o outro vai vir, porque você veja o seguinte, quem assume não vai mudar toda a regra do jogo, ou outras pessoas, aquela reivindicação, não, a reivindicação é para aquelas autoridades que estão.
Agora, quem deixou de ser, tem um substituto. Por isso que tem um substituto, por isso tem eleições, para que o eleito analise se é bom para o povo, que eu acredito, ele é um rapaz inteligente, foi bem votado. Agora, é preciso que nós estejamos não é fiscalizando, trabalhando em conjunto, agora sinalizando o que é bom para nós. Uma coisa me chamou a atenção. Você acredita, chegando no final do ano, você acredita em Magdala e eu acredito em Papai Noel. Não é isso. O que interessa é a autoridade que está lá constituída. Eu não quero saber, portanto, se fosse assim, o cara assumia no outro dia da eleição, mas não é. Quer dizer, a pessoa é responsável, mas isso não vem conversando agora, já vem conversando há muito tempo. Tá bom. Agora todo mundo sabe. Não, Cabral, o que eu quero dizer é o seguinte, você veja bem, existe um sistema. E esse sistema, por que carga d'água, nós tivemos 6 secretários de tudo. Me diga uma coisa, em 4 anos, menos de 4 anos, como é que você vai, qual é a sociedade que vai reivindicar o quê? Você não tem condições, Cabral. Nada tem condições, isso aqui não existe. Uma região rica dessa, de tudo que você pensar, está nessa situação, perdendo para São Pedro da Aldeia, perdendo para Arraial do Cabo, perdendo para Araruama. Gente, quer mais o quê? Não sou eu que estou dizendo, eu estou falando, mas por causa de quê? Por causa dos impostos são caros. Por que eles esqueceram lá? Porque reduziram os impostos. Você está entendendo? Quando fala em reduzir, não, aquilo, o empresário não paga imposto. Nós pegamos o imposto que o povo paga, acrescido no produto que nós vendemos, e nós repassamos, mas só que a sociedade não tem mais essas condições de consumo, porque os impostos são tão grandes que você entendeu? E por quê? E o dinheiro mal aplicado. Porque aqueles que se elegem, infelizmente, se elegem dentro de um sistema, lá atrás, que já vi, que enquanto não mudar isso, como é que você justifica? Eu viajei bastante, cara, para você. Mas se nós ficava... Viu os outros países? Desculpa. Por que a gente aqui no país, com essa riqueza que nós temos, com um povo capaz que nós temos, inteligente, e nós estamos formando nossos filhos, educando nossos filhos para ir embora do país? Estão perdendo talentos porque não tem oportunidade, principalmente a juventude. Mas, Renato, se nós transformarmos todas as dificuldades que nós temos no município, desde o desemprego, desde o imposto alto, o lixo na rua, transformar isso apenas numa ladainha, ela não vai ter solução nunca. Não é ladainha. A minha pergunta é a seguinte: o que é que tem que ser feito para mudar essa situação? Eu te dou um exemplo. Dentro do meu comércio, sou eu que mando lá? Não, que é o meu cliente. O meu cliente que determina a hora que ele quer ir lá comprar o pão, que abre, que fecha, o preço compatível com o que eu estou lhe dando, né, um custo-benefício, um tratamento adequado. É assim que funciona. Então, um comércio não vai funcionar bem, uma indústria vai funcionar. Se essa clientela aceita qualquer coisa, como você diz antigamente, o carro, o Henry Ford dizia, bom, o carro tem que ser preto, e era preto. Por quê? Porque a indústria estava nascendo ali. Então, implantava só, você acaba o telefone, era só o telefone preto. E você entende que existe essa... Nós temos que entender que, enquanto a sociedade e os governantes têm que governar junto com a sociedade. E essa sociedade, ela é omissa. Por quê? Porque falta essa parte da sociedade organizada para trabalhar em prol do interesse comum e não interesse próprio, como eu falei para você. Perfeito. Entendeu? Nós vamos esmiuçar isso daí, que o mafagafo está cada vez mais complicado. A gente volta daqui a pouquinho para esmiuçar toda essa coisa. Não saia daí. Shopping Canal Comércio e Serviços, lugar de bons negócios. Estamos assumindo este perfil e, a partir de agora, este será o novo lar do Diga Sim. Sabemos que mudanças podem ser inesperadas e assustadoras, mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa plataforma. Existimos para contar sobre casamentos em destinos inspiradores. Por aqui, você vai encontrar a melhor curadoria de referências e inovações no mercado de casamento e vai descobrir os segredos do Destination Wedding.
Seja bem-vinda ao Diga Sim. CDL, Cidade Forte e Organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Renato Marins, presidente da Associação Comercial e Industrial de Cabo Frio, empresário de sucesso no nosso arquivo aberto, e vamos esmiuçar isso daqui. A sociedade tem seus pecados, ela é omissa, ou é preguiçosa, ou é a liderança de papel que nós temos, seja o que for. Mas nós não podemos esquecer que a sociedade somos nós. Então, o que é que nós temos que mudar? O que é que cada um de nós tem que fazer a partir de agora para se sonhar num futuro menos pior? O Cabral, nós temos que conhecer o sistema. Conhecer o sistema, aquilo que eu dou, não existe nada mais exemplar, mais bem construído que seja a família. Todos nós trabalhamos em bem-estar da família. Primeiro, em bem-estar de quem? Dos filhos, depois da esposa. E depois nosso. E nós acabamos sendo o primeiro. Então, numa sociedade é a mesma coisa. A gente, por exemplo, dentro da nossa casa, nós podemos estar muito bem. Mas o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, nós temos que... O problema dele acarreta nosso problema também. Perfeito, e o da frente da rua, e o da rua, do bairro, e da cidade, e do país. Porque tira frio, porque te tira condições de uma saúde boa, uma qualidade de funcionário, formação de funcionário que a gente não tem, não. A nossa mão de obra no país todo, e aqui é pior, porque não existe um trabalho educacional montar para dar isso. Quer dizer, então você tem problemas que é impossível alguém governar bem se você não tiver essa estrutura, esse entendimento em trabalhar em bem de todos. Mas então, quando você fala em trabalhar em bem de todos, vai diminuir o quinhão para cada um. Então aí alguns não querem. Então vamos fazer um exercíciozinho de objetividade. Isso. Na sua opinião, hoje, Cabo Frio, quais as prioridades que você elegeria na posição de líder empresarial? Olha, como eu falei, primeira coisa, um projeto, o desenvolvimento desse projeto de turismo para a baixa temporada ou melhor temporada. Aí falar melhor, não é melhor temporada. No mundo existe o seguinte: baixa, média e alta. Isso no mundo todo. O que é alta? A alta é quando as pessoas estão de férias, no nosso caso é praia, somos imbatíveis em qualidade de mar, de praia, então você tem aquele movimento muito grande. Mas só isso não é suficiente. Quando você chega na média e na baixa, você tem que manter toda essa estrutura funcionando e o poder público, a quem o turismo depende muito do poder público. Por quê? Porque o turismo depende de cidade estruturada, como eu falei aqui, até a própria ruas, aí uns quebra-mola aí, é absurdo que se fazem. Então ele fala uma coisa, que é botar ordem na cidade, precisa botar ordem. Você passa de madrugada, você vem com a moto aí pequena, com a descarga aberta, acordando todo mundo, isso é esculhambação. Então você tem que disciplinar. Quando você vai botar disciplina, tem uns poucos que se incomodam, que não vai querer isso. Como eu disse, quando você vai repartir, eu vou te dar um exemplo. A gente vive na cidade de mar. Né? Então, nós somos empresários, mas vamos dizer que o peixe suma daqui, que a gente somos pescadores. O peixe some. Aí temos que fazer o quê? Se juntar e dizer para o gente: olha, o peixe está aqui porque o mar está sujo. Vamos lá limpar o mar, vamos dar condições, né, de despoluir e tal, para que o peixe venha. Quando a gente trouxer o peixe, é claro que se eu tenho um barquinho a remo e você tem uma torneira grande, você vai pescar muito mais que eu, mas eu vou pescar com o meu barquinho. O outro vai pescar na pedra de linha, o outro vai pescar de molinete, não importa. Cada um vai poder trazer o seu peixe e vai ter sobrevivência. Então nós temos que entender que o mundo é assim. Agora, nós vivemos em prol do outro.
não tem jeito da gente melhorar a nossa situação de vida se você não trabalhar em prol do seu próximo. Bom, nas colocações que nós fizemos, das reivindicações, nas prioridades que você defende, você citou apenas duas. O fortalecimento do turismo na baixa temporada. Não, vou falar outra. Formação de mão de obra. Ordem na cidade. Ordem na cidade. E formação de mão de obra. E a busca, a conversação com a sociedade, e organizar a sociedade. Eu vou te dar um exemplo. Como é que é possível um prefeito trabalhar tapando buraco com empreiteiro? O que a prefeitura tem que ter? Uma mini estação uma mini usina de asfalto, tem que ter a sua equipe nos seus bairros e tem gente para isso na folha de pagamento. Mas não, como é que você vai medir esse buraco? Tem quanto? 50 por 50? Tem 10 de altura ou tem 5? Ou tem 30 de profundidade? Quer dizer, então foge a administração, porque é preciso administrar com a sociedade. Como nós, empresários, temos que administrar o nosso negócio com os nossos clientes. O prefeito eleito Sérgio Azevedo, em algum momento já o procurou para discutir as aspirações do setor que você representa? Ainda não. Mas ele, segundo as palavras dele, me aprecia, o pai dele também, que é meu admirador. Eu não tenho nada para ninguém me admirar, pelo contrário, eu admiro muitas pessoas daqui. E a nossa história daqui, eu conheço bem a história de Cabo Frio, por isso que eu estou tentando erguer a associação. Você vai chegar lá, você encontra pessoas, empresários. Olha, ali parece que teve uns 3, foram prefeito ali, que foram presidente da associação comercial. Então, nós temos que reerguer essa associação. Bom, aí nós estamos entrando na associação. Isso. Vamos dar só um fecho nisso aqui. Claro. Então, você colocou aqui 4 prioridades que você acha que são assuntos. Existem mais, obviamente. Agora, só me responda uma coisa. Ordem na cidade. Eu estou falando o problema da numeração de ruas, de endereço. É a ordem da cidade. Perdido. Agora, tem outras. Embora o prefeito não tenha, o prefeito eleito não tenha o procurado para discutir as questões do setor que você representa, mas eu pergunto, você acredita no governo do Serginho Azevedo que vai atender essas prioridades que você citou? Depende de nós. Não, depende de nós ou depende do governo? Não, de nós. Depende. Agora, se eu for para lá, para pedir benefício para mim próprio, então, eu disse a você, nós temos que entender, existem 2 formas de entender a vida. Uma é de você trabalhar em prol da continuidade, tá? Que a gente morre, os nossos filhos ficam no nosso negócio, no nosso lugar, os nossos netos, o nosso sobrinho. Então, nós temos que trabalhar como a natureza nos mostra. Uma árvore grande, cai as folhas para adubar, não só os pés dela, para manter a concentração de umidade em volta da raiz, mas também o vento leva essas folhas também para fortificar outras plantas menores. Então, nós temos que entender isso. Enquanto nós não entendemos isso, porque eu te pergunto o seguinte, olha o ganho da associação comercial que eu participei, junto com o falecido Jacob Mureb e outros presidentes mais, que foi a luta de trazer o aeroporto para Cabo Frio. Foi a associação comercial. E esse aeroporto está aí as moscas. Como é que você entende disso? Então você vê, Cabo Frio tem aeroporto, tem uma localização com cerca de 14, 15 milhões de habitantes, em torno de 200 a 250 quilômetros de nós, próximo, quer dizer, você pode vir, as pessoas vêm com facilidade, com custo barato, essa coisa. Temos um clima excelente, temos uma rede de hotéis excelente, temos um comércio excelente, com comércio de rua, shopping, enfim, todo tipo, a gente fica, o comércio que a gente tem aqui, não é? E todo esse transporte, nós temos famosas empresas de ônibus, comunicação, o que falta? Então você acredita... Eu te pergunto, por que isso aqui não vai? Então você acredita no governo de Serginho Azevedo? Acredito. Como eu também já venho acreditando também há 50 anos ou mais,
que eu sou do tempo do governo de Eurico Gaspar Dutra. Você acredita, então... Quantos governos federal, essa coisa? Você acredita, então, que a próxima Câmara Municipal também poderá... estará no mesmo patamar do prefeito, e você acredita nos dois, do executivo e legislativo? Mas claro que a gente, por exemplo, quando se manda um projeto daquele para a Câmara, eu não fui lá protestar, porque não sabe, na outra lá você sabe da minha luta, contra aquela planta de valor lá atrás, fechamento da praça. Eu sempre fui atuante e sempre participei das reuniões da federação, tá, com meu recurso próprio. Nunca faltei uma reunião da associação na minha presidência. Então, agora, eu não estou fazendo favor, não, é porque eu preciso viabilizar o meu negócio, e eu só vou viabilizar a minha vida, o meu negócio, a minha cidade para viver, se eu fizer a minha parte, participar. Não é esperar que alguém que foi constituído, temos que esperar que alguém é Deus, que vai vir um Deus, um milagreiro, e vai resolver nosso problema, se nós não fizermos a nossa parte. E é isso que Cabo Frio precisa fazer. Eu creio que com essa crise que está aí, vai vir muita mudança. O Sunset Boulevard é um projeto da Folha dos Lagos que está completando 5 anos. Anota aí. Olha aí. Toda primeira sexta-feira nós temos evento público e gratuito no calçadão de eventos do Shopping Canal. A gente volta já. Shopping Canal, comércio e serviços, lugar de bons negócios. Estamos assumindo este perfil e a partir de agora este será o novo lar do Diga Sim. Sabemos que mudanças podem ser inesperadas e assustadoras, mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa plataforma. Existimos para contar sobre casamentos em destinos inspiradores. Por aqui, você vai encontrar a melhor curadoria de referências e inovações no mercado de casamentos e vai descobrir os segredos do Destination Wedding. Seja bem-vinda ao Diga Sim. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Renato Marins, as entidades de âmbito nacional, estadual, estão indicando aí um crescimento nas vendas do comércio logístico em torno de 7% em dezembro, em relação ao ano passado. Você acha que esse índice também deverá se repetir em Cabo Frio, ou aqui o otimismo é maior? Não, eu acho que sim, porque o turismo, por exemplo, está se erguendo muito no mundo todo. E no Brasil não é diferente, no estado do Rio está tendo um crescimento bom na ocupação dos hotéis, e porque as pessoas, com a pandemia, nos ensinou muita coisa. E nos ensinou a necessidade de você viver melhor a vida. E as viagens, o turismo, ele é de uma grandeza tão grande que não tem como medir, porque você vai conversar com pessoas diferentes, costumes diferentes, de um município para outro, de um estado, clima diferente, gastronomia, então você tem uma série. Agora, realmente, eu acredito sim. Agora, nós apenas, na minha concepção, eu acho que nós aproveitamos somente 30% da nossa capacidade. Nós temos 70% de ociosidade, de que poderia ser um turismo melhor, mas por falta, porque o turismo ele é grandemente dependente do poder público. Você não faz turismo porque o hotel é bom, porque o restaurante é bom. Agora eu pergunto, o que tem lá? Quais os eventos foram programados? Então você precisa de segurança, você precisa de viabilidade de transporte, é um conjunto, não é só o hotel ou só o restaurante. Quer dizer, então isso tudo tem que trabalhar em sincronia, junto, é uma máquina montada e cada um faz a sua parte. As entidades, o que se chama aí de trade turístico, a Associação de Hotéis, o Convention Bureau, a Associação Comercial,
CDL, Cabo Frio, não sei o quê. Não sei o quê. Tudo bem. Essas entidades, elas estão reunidas e focadas nesse sentido, nesse trabalho? Não, por isso que nós chegamos nessa situação. Porque se a gente tivesse, você vê, por exemplo, quantos prefeitos eu já vi passar ou na minha cidade, ou aqui, o presidente da República, o governador, e você vê que a coisa não deslancha como deveria deslanchar. Então, não é culpa, é questão de um sistema. Então, esse sistema, eu espero que seja inteligente e ele vai procurar ouvir as pessoas certas, não é? E direcionar esse trabalho, embora vá contrariar algumas pessoas. Mas é preciso fazer isso. Desde a época do prefeito José Bonifácio, a Secretaria de Indústria e Comércio, como me parece, ela foi desativada. Você é um defensor da volta? Claro, nós precisávamos também ter, eu já reivindicava na minha presidência lá atrás, um polo industrial de pequenas indústrias, voltado para o turismo. A Secretaria de Indústria e Comércio. Claro, é preciso existir. Vocês pretendem levar essa postulação ao prefeito? É muito importante essa Secretaria de... Mas vocês pretendem levar isso aí? Claro, sim. Como? Sim. Através de quê? Sim, eu nem sabia que ela estava desativada, eu pensei que existia, porque são tantas secretarias, quer dizer, então, isso aí é preciso, Secretaria de Turismo, por exemplo, e tem uma boa estrutura, a associação, a Secretaria de Turismo tem pessoas competentes, né, tem uma instalação boa e que pode alavancar e entende. Agora, aí pega cargo político, você bota um secretário de turismo, quer dizer, daqui a pouco muda, troca, por exigência de um partido, vem outro, e não dá condições dessas pessoas trabalharem. No seu ramo, qual é a expectativa de ocupação na rede hoteleira a partir de agora, novembro, incluindo o verão? Melhora, por exemplo, você chega, por exemplo, o Réveillon em janeiro, nós somos imbatíveis, né, em praias, e isso acaba trazendo um problema muito grande, porque quando você desequilibra, tudo na vida que você desequilibra não funciona. Não é? O segredo da vida é a busca do equilíbrio. Por quê? Porque você tem uma alta muito grande e depois você tem que suportar e tem que ter instalações, pessoal, equipamento, tudo, estoque para você suportar aquela baixa, que é aquela alta. E aí isso tem custo. É como eu disse a você, você tem uma traineira, eu tenho um barco pequeno, se nós trabalhamos juntos para trazer os peixes, eu vou lá, encho o meu barquinho de peixe, é suficiente para mim. E você tem necessidade de encher a sua traineira, você vai encher a sua traineira. Você entende? Então é isso que tem que se entender e nós temos que ir em busca disso. Ouvir as pessoas certas. E agora, existe um sistema. Esse sistema montado, você sabe muito bem. Agora, para você suplantar o sistema, você tem que ter a sociedade organizada que compreenda e cobrando. Agora, quando você, numa família, tem um irmão que quer se dar melhor do que os outros, e aí você quer cobrar dele, aí a mãe, não, meu filho, eu vou ficar quieto, é assim mesmo. O que acontece? A economia vai para o buraco, é o que acontece. Mas na sociedade organizada, as entidades organizadas, eu pergunto, quando então que você pretende entregar um documento com as reivindicações, com as postulações ao prefeito eleito? Quando que você pretende? Qualquer hora, não tem, desde que demonstre. A gente tem amigos aí que se elegeram, outros vereadores que estão saindo, outros que foram reeleitos, outros que foram eleitos. Agora, é preciso esse entendimento, você entende? Agora, é preciso entender. Agora, como você não é sociedade? Pô, eu levei 25 anos com esse negócio aí do turismo da base temporada. Aí vem não sei quem, que não vou dizer nome, não precisa. Não, esse é projeto deles. Aí outra coisa, eu também sou diretor da ABIH. O que é a ABIH? A Associação Brasileira de Indústria do Estado. E eu tenho a honra, tive a honra de ter entrado lá como sócio, depois fui convidado a ser conselheiro e depois diretor. Faço parte, eu sou, recebo sempre convite, eu acho que já sou membro,
da Câmara de Comércio Brasil-Portugal. Mandei foto para você, uma foto, mandei lá no consulado de Portugal, eu recebo convite para participar. Em Brasília, me colocaram lá na cadeira de senador, lá no Palácio Planalto, bem, me colocaram lá junto com as autoridades, porque não sei, agora aqui eu não sei por quê, eu não sei preconceito, porque tem uns caras aí que acham que estudaram muito, sei lá, tem preconceito, eu não sei lá o que é, se é inveja, eu não me incomodo não, porque eu estou sempre vencendo. Agora, só que eu adquiri um conhecimento para saber para onde é que nós vamos. Perfeito. Porque na vida tudo é um processo, chama-se processo, tudo se processa. Perfeito. Não é à toa que a gente vem de quantos prefeitos, quantas câmaras, quantos secretários. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte, todo mundo manda e ninguém manda nada, só manda para o mal. Renato Marcos Marins, presidente da Associação Comercial de Cabo Frio, eu pergunto, para a reorganização, o refortalecimento da CIA, qual o maior problema? É a dívida que a entidade tem hoje? Não, a dívida não é porque um comércio dele, você pode ter 1.000 sócios, 1.000 e tantos sócios, você negocia isso, porque depois da pandemia, quantas pessoas que têm dívidas estão sendo negociadas, e é normal isso, não é o problema. O que importa são as pessoas querer dar de si. E quando fala em trabalhar em prol da sociedade, infelizmente existe um individualismo. E esse individualismo prejudica a todos e não leva ninguém a nada, como eu falei para você. Então não adianta a pessoa pensar que é rica e ganhar um dinheiro, que não vai gozar a vida. Isso já veio lá do tempo de Moisés, lá do faraó, e daqueles tempos. A dívida da CIA hoje, ela está no nível de impagável? Não, ela passa deve ter uns 800 mil, 700 mil. Só de condomínio está devendo 160 mil. Não corre o risco de perder o imóvel? Corre o risco de perder o imóvel. Isso a gente está lutando com isso. Hoje mesmo eu vim de uma audiência do Ministério do Trabalho, onde uma ex-funcionária questionou, que não foi eu que coloquei a ela, e outra coisa, já tirei muito dinheiro do meu bolso para botar lá. Uma pergunta. E não estou aí me eleições na CIA, programada para quando? Bom, nós estamos agora até, acho que 28, 29, agora de novembro, fazer uma convocação, porque existe, Cabral, na CIA, pelo Estatuto, existe o Conselho Superior. O que é o Conselho Superior? Ele é formado de todo ex-presidente. E esses ex-presidentes se reúnem e com um problema desse, qual é o destino que vai dar? E se for o destino, vamos convocar eleições, vamos fazer um trabalho em conjunto, que eu digo a você, boa ideia sua, e quero fazer isso desde que também, eu acho que o prefeito também vai ser bom para nós todos, e a gente possa fazer a reivindicação e possa ser ouvido. E você sabe que é dificilmente você ser ouvido pelas autoridades. Nós tivemos uma prova agora, um ganho, através da BIH, eu participei, eu fui a Brasília agora 3 vezes, que foi o incentivo da hotelaria e conseguimos. Por causa de quê? Pressão de quê? Da sociedade, das entidades, de um presidente da BIH que é muito dinâmico, e conseguimos. Renato Marins, você é um observador político, um observador dos negócios da cidade, no país, viajou por diversos países, então é um observador também do turismo em seus diversos lugares. Eu perguntaria, assim, para a gente encerrar o nosso arquivo aberto, prefeito Adriano Moreno, ficou 2 anos, prefeito Magdala está fechando 2 anos. Qual foi o melhor, na sua opinião? Olha, não existe melhor por causa do sistema que eu estou dizendo. Eles achavam que era do outro jeito, agora estão vendo que não é assim. Porque, infelizmente, eu tentei conversar com a prefeita no início, para a gente montar um projeto, de chamar a comunidade, organizar, existem as associações de bairro, são mais de 50 aí no nosso município, e você tem o quê? Você tem que jogar também a responsabilidade para a sociedade. Você entendeu?
Quer dizer, ele tem que fazer parte do conjunto, você tem que dar a responsabilidade para ele. Porque não é para a gente ficar cobrando, falando, ele tem que fazer parte. Por exemplo, eu dou um exemplo. Você mora no Braga, se você tem, né, essa associação lá, e se você tem ali aquele pessoal que toma conta aqui, capina a rua, varre a rua, essa coisa, e se essas pessoas que estão ali sinalizar, se vier a comunicação e o prefeito tiver a comunicação com essas associações, olha, lá tem um buraco, lá tem uma lâmpada queimada, lá tem uma vala, um esgoto, olha, lá tem um quebra-mola que está quebrando o carro do motor dos carros dos turistas. Então, isso aí vai funcionar. Agora, quanto isso, você chega e você não consegue ser ouvido, você sabe disso. Eu não estou te falando que isso é coisa de hoje, é coisa do sistema. Então, isso já vem lá de trás. Eu venho também lá do meu município, lá de Brasília também. Eu frequentava aquelas sessões lá do Congresso, no meu tempo de candango lá em Brasília, todas aquelas crises, 1960, 61, 62. E a gente vai aprendendo ao longo da vida para você entender como é que o sistema funciona. Muito bem. Essa é a nossa missão. E digo mais, você sabe que eu fui fundador e estou reerguendo novamente o MCR, Movimento de Conscientização e Renovação de Café. Renovação para que as pessoas possam entender como é que o sistema funciona. Se a gente não entender como é que funciona a máquina, eu não posso operar a máquina se eu não tiver entendimento, e é isso que acontece. E as pessoas ficam sempre atrás de alguém, vai vir um milagreiro aí, que não sei o quê, mas que foi eleito numa forma, não sei o quê. Então é preciso governar, não para uma minoria que mantenha a maioria, porque a verdade é essa. A maioria está esperando que você vai fazer as coisas para mim. E, eu não tenho tempo, porque uma associação é para você doar o seu tempo durante um período em sacrifício e benefício da classe. Okay. Isso tem que ter essa rotatividade. Isso ok, Renato. Ok. Fico satisfeito com a entrevista. Esperamos você ter você aqui de volta no Arquivo Aberto. Muito obrigado. E voltamos na semana que vem. Nós precisamos muito da imprensa. Muito obrigado. Precisamos muito da imprensa. Muito obrigado. Para a gente divulgar e trabalhar em conjunto, porque cada um tem uma ideia diferente, claro. Normal, e é preciso que tenha É preciso romper o sistema. Romper o sistema. Isso. Ou entender o sistema. Entender o sistema. Quarta-feira que vem a gente volta. Até lá.